Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 14 de março de 2024. E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 10, né? O capítulo 10 tem por título Déjà Vu, né? Déjà Vu. E hoje nós vamos iniciar o item 2, como funciona o processo. Então, eu vou começar fazendo ou melhor, vou fazer a leitura, mas antes eu vou fazer uma prece, né? Vamos fazer uma prece. A gente sempre gosta de abrir os nossos estudos com uma prece. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao nosso Pai amado, aos amigos espirituais, a Francisco de Assis, a essa legião de amigos espirituais que sempre nos acompanham, nos inspiram, nos ajudam na nossa caminhada. Que o Senhor possa continuar fortalecendo nossos espíritos, equilibrando as nossas energias, permitindo que esses amigos queridos do plano espiritual possam estar conosco, nos ajudando, para que a gente possa, Senhor, conhecer um pouco mais essa doutrina, para que a gente possa crescer em sabedoria, em conhecimento, mas, acima de tudo, com muito bom senso, com muito amor no coração, aplicar tudo isso em prol daqueles que mais necessitam. Que a tua luz nos aqueça o coração, ilumine os nossos caminhos e que todos nós, a cada dia, possamos brilhar mais, possamos buscar a nossa autoiluminação para que assim, Senhor, possamos melhor te servir. Fica conosco, Pai. E, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade, graças a Deus. Bem, vamos começar aqui a nossa leitura, né, do capítulo 10, Déjà Vu, item 2, como funciona o processo. Diz assim Hermínio de Miranda: inúmeros casos de déjà vu são de transparente simplicidade, sem as sofisticações de envolvimento com os enigmas do tempo. Diria mesmo que são de rotina, se nos lembrássemos melhor do que ocorre durante a noite, enquanto desdobrados. Tais relatos se multiplicariam de maneira assombrosa. Não diz André Luiz que três quartas partes da população de cada hemisfério andam por aí a movimentar-se à noite, sem o corpo físico? André Luiz diz isso, né? Grande parte da população do planeta Terra, à noite, está no desdobramento do sono e ficam transitando aí pelo espaço, né? Não é, pois, de admirar-se que, de repente, cheguemos a um lugar que nos pareça familiar. Isso ocorre com certa frequência à Regina. Ela tem um caso típico desses. Foi convidada certa vez por um casal para passar uma semana em casa deles, fora da cidade. Regina não conhecia a casa, pois nunca estivera lá. A amiga lhe dissera que tinha um espaçoso quarto de hóspedes, onde ela ficaria à vontade, confortavelmente instalada. Uma semana antes da viagem, no seu desdobramento rotineiro, quer dizer, uma semana antes dela viajar, no seu desdobramento rotineiro, provocado pelo sono comum, Regina foi até a casa deles, desses amigos, aonde ela ia ficar hospedada, e viu o quarto em que iria ficar. Não era, contudo, cômodo grande, que eles haviam dito, né, que ela ficaria num espaçoso quarto de hóspedes. Não era um cômodo grande e dotado de uma cama de casal de que lhe falara a amiga, que a amiga tinha dito isso para ela: você vai ficar no quarto grande, espaçoso, uma cama de casal. Não era assim o quarto que ela viu. E sim um quarto pequeno, mobiliado com conforto, mas com simplicidade. Uma cama de solteiro e uma pequena secretária com uma cadeira, quer dizer, uma mesinha com uma cadeira.
Numa das paredes havia um armário embutido. O cômodo se abria, a porta do cômodo se abria para o corredor que ia dar na cozinha. Ao chegar à casa de seus amigos, uma semana depois, aí ela viajou, né? Uma semana depois desse desprendimento, reconheceu logo o quarto que lhe foi destinado. Aí ela logo reconheceu o quarto que lhe foi destinado. Era, ela era o grande, mas que a nora da amiga dela havia chegado com o bebê. E foi preciso localizá-los no cômodo maior. Então, a nora da amiga, e de repente não tinha, não iria, né? Não iria até lá. Chegou de surpresa. E aí a amiga dela cedeu o quarto que seria para a Regina, cedeu para a nora dela, porque ela vinha com o garoto, um bebê, né? E aí tinha um quartinho pequeno, passou para a Regina, né? Aí ela diz aqui, ah, se Regina não tivesse a faculdade de guardar na memória de vigília a lembrança de seus deslocamentos durante a noite, ficaria perplexa ao ver que, embora nunca tivesse estado naquela casa, conhecia perfeitamente o quarto. Então, como ela sabia que ela tinha, né, ela podia produzir esse fenômeno, para ela não foi surpresa. Às vezes, a forte impressão do déjà vu é invocada como evidência da reencarnação. É até possível isso, mas a hipótese não deve ser colocada assodadamente, quer dizer, de forma apressada, sem exame criterioso dos fatos. Em seu excelente livro, né, do Dr. Ian Stevenson, quer dizer, 20 casos sugestivos de reencarnação, o Dr. Ian Stevenson observa no caso Prakash, ocorrido na Índia, né? Um caso, esse Dr. Ian Stevenson é muito famoso, né? O Divaldo fala muito nele. É ocorrido na Índia, e por ele próprio investigado, que o menino que se dizia uma reencarnação de Nirmal reconhece seu pai da existência anterior, bem como sua irmã Vila e sua mãe, Permiachari, Jair, e mais descobre sozinha a casa onde residiu na vida anterior. Ao chegar, contudo, em frente à casa, o menino, né, experimenta alguma excitação. É que, segundo apurou Stevenson, a família fizera modificações, que o famoso cientista descreve assim. A entrada da casa havia sido bastante modificada depois da morte de Mal, de forma que a entrada principal, usada pela família, foi consideravelmente deslocada para um lado diferente daquele que estava durante a vida de Nirmal. Então, quando ele reencarnou como esse Nirmal, a casa tinha um estilo. Depois que ele morreu, a família, né, reformou a casa. Aí o garotinho, né, esse garotinho que dizia ser reencarnação, ele reconheceu tudo, disse, olha, eu moro ali. Mas quando ele chegou lá, ele ficou meio assim, né, estupefado, ele achou meio estranho, porque a casa tinha sido modificada. Não era igual como quando ele vivia, mas aí disseram a ele, não, a casa realmente passou por uma mudança, né, uma transformação. Nesse caso, o menino tinha convicção de sua existência anterior e citou o nome de seus parentes. Falou sobre as atividades do pai, perguntou por irmãos que não estavam ali no momento em que ele chegou, etc. Se, contudo, de nada se lembrasse e por acaso visitasse o local onde viviam seus antigos parentes, iria experimentar uma autêntica sensação de déjà vu, inexplicável para ele. Então, se o garoto não lembrasse da vida anterior dele, vamos dizer que ele não lembrasse, que ele foi numa outra encarnação, esse Nirmal. Mas ele fosse levado até ali, ele teria esse déjà vu, porque ele iria olhar o lugar, ele ia dizer, eu já estive aqui. A casa, mesmo um pouco diferente, ele iria reconhecer, né? Se ele não lembrasse, mas ele lembrava da vida anterior, ele lembrava da casa, né? É possível que o caso do meu amigo engenheiro em Roterdã tenha sido algo parecido, mas não dispõe de elementos para substanciar a hipótese, que é apenas lembrada como alternativa. É aquele caso, né, do homem que foi para Roterdã e quando chegou lá, Roterdã na Holanda, né, foi o caso que nós já lemos, chegou lá e ele olhou e disse, eu conheço isso aqui.
Sem ter como rejeitar o fato, como vimos, só nos cabe descobrir as leis, contentando-nos com hipóteses razoáveis de trabalho. 3 dessas hipóteses se apresentam com certo grau de confiabilidade. Primeira hipótese: a pessoa esteve no local em desdobramento e depois vai lá em que é estado de vigília. Quer dizer, ele está colocando hipóteses para esse déjà vu. Uma delas é que você vá àquele local num desdobramento do sono, visita, conhece. Depois você volta para sua casa, acorda, desperta. Por algum motivo, você, de repente, um dia vai até lá. E quando chega lá, você olha e diz, eu conheço esse lugar. Uma das possibilidades é que você, no desdobramento do sono, tenha ido até lá. A primeira vez, né, aí ele diz aqui, e depois vai lá, estado de vigília. A primeira vez, você foi em seu corpo espiritual, no desdobramento. A segunda, você foi fisicamente. Então, é quando você às vezes está num lugar e você chega e você diz, eu já estive aqui, eu conheço essas coisas aqui. Uma das hipóteses é que você, no desdobramento do sono, pode ter ido até lá, com seu perispírito, né? Segunda hipótese, a pessoa viveu ali uma existência anterior. E, neste caso, é bem provável que o layout do local tenha sofrido alterações, mais ou menos consideráveis, que o sensitivo poderá reconhecer. Uma outra hipótese é que você, numa encarnação passada, tenha vivido naquele local. Você tenha vivido naquele local. Aí você desencarnou. Passado muito tempo, né, você reencarna e um dia você passa por aquele lugar. Você diz assim, o lugar até modificou um pouco, né, porque houve o progresso, o local modificou, mas você diz assim, eu tenho a impressão de que eu conheço isso aqui, tem umas coisas assim meio diferentes, mas eu conheço aqui. Pode ser o lugar onde você, na reencarnação passada, viveu, né? Essa é uma outra hipótese. Terceira, em vez de deslocar-se apenas no espaço físico, a pessoa pode se deslocar também no tempo, ver alguma coisa que ainda está por acontecer em dimensão diferente daquela da qual vive na carne, e depois assiste a uma espécie de replay, em videotape real, quando na sua própria dimensão ocorre o evento que já viu no futuro. Então, são 3 hipóteses que ele deu para o déjà vu. Uma, você está na sua casa, você dorme, seu espírito sai do seu corpo, vai a um tal lugar, vê como o lugar é, depois ele volta. Uma semana depois, de repente, fazendo uma viagem, você chega naquele local e reconhece. Significa, você foi no passado, né? Uma semana antes, um mês antes, no desdobramento daquele lugar. Agora, por motivo de uma viagem, você está indo lá. Outra hipótese para o déjà vu, né, é você já ter vivido em outra encarnação naquele lugar. Desencarna, reencarna, e de repente você chega e olha, você diz, eu conheço isso daqui, porque você já viveu ali. E a terceira hipótese é a seguinte, você está dormindo, desdobra, e você vai ao futuro, num lugar, vê tudo aquilo, retorna, tá? Retorna. E, de repente, por algum motivo, né, você assiste tudo aquilo que você viu na sua própria dimensão. Ocorre o evento que você já viu. Então, de repente, você foi ao futuro e viu, por exemplo, a formatura de alguém. Só que essa pessoa, aí você retorna. Só que essa pessoa, no momento, ainda está fazendo o curso. Ela só vai se formar daqui a um ano. Quando ela se formar, você vai dizer assim, eu já vi essa cerimônia, porque há um ano atrás você foi ao futuro. Então, são 3 formas de déjà vu, entendeu? Por exemplo, quando eu vim morar aqui em Petrópolis, aluguei a minha casa, eu morava aqui no Morém, agora eu moro no Big. Eu morava aqui nesse bairro onde tem o centro. Quando eu fui com o Menezes, quando eu soltei do ônibus, eu soltei naquele ponto perto do parquinho, né? E fui andando em direção à padaria, né? Porque o meu apartamento ficava perto da padaria, a casa onde eu morei.
Eu olhei assim para o lugar e disse assim, Menezes, esse lugar é onde eu vou morar. E esse lugar é muito parecido com aquilo que eu gosto, e eu tenho a sensação de conhecer isso aqui. Eu tenho a sensação de conhecer. Aquela rua, a rua, né, Marcelo Magalhães, ali, desde do parquinho até a Igreja da Senhora da Glória, eu olhei e disse assim, isso para mim não me é novo, é um lugar e eu, de certa forma, conheço. Eu até falei para ele, eu disse assim, nossa, é aqui que eu vou morar. Eu falei para ele, então, nem tinha visto o apartamento ainda, eu disse, é aqui que eu vou morar. E eu gosto disso aqui. Quem sabe eu não tenha caído nessa terceira hipótese, eu não tenha, num desdobramento do sono, ter ido ao futuro. Por exemplo, vamos dizer que quando eu comecei a pensar em alugar uma casa aqui em Petrópolis, entre eu começar a pensar e acontecer, foi mais ou menos um mês. Vamos dizer que quando eu decidi, vou morar em Petrópolis, eu não tenha tido um desdobramento e tenha sido trazida até aqui, o lugar onde eu ia morar. Conheci aquilo ali. Um mês depois, mais ou menos, ou 20 dias depois, quando eu vim, cheguei, eu já conhecia o ambiente. O ambiente me era familiar, porque talvez eu tenha, entendeu? Feito essa viagem ao futuro e conheci o ambiente. Então, ele apresenta essas três hipóteses para o déjà vu, tá? São coisas que nós, como nós vamos estudando, a gente percebe que a gente precisa estudar. São fenômenos que acontecem com a alma e a gente precisa estudar. Ninguém sabe exatamente como acontece, mas o Orlando apresenta para a gente, né, três hipóteses, tá? Então, ele diz, três dessas hipóteses, são as hipóteses que eu apresentei aqui, se apresentam com certo grau de confiabilidade. Eu vou pedir a vocês agora para pegarem o livro dos Espíritos, né? Pega ali, ó, tem um ali, pega, e abrirem na questão, não está aí, não, 439. Eu vou pegar aqui. Questão 439. Eu escolhi em casa. Aqui. 439. Abram aí na questão 439, deixem aí aberto. Daqui a pouco a gente vai usar, tá? 439, que é parte segunda, capítulo 8 da emancipação da alma, êxtase. Deixem aí. Agora nós vamos passar para o êxtase, e tem três, que já até estudamos no livro dos Espíritos, né? Para facilitar para a gente até. Aí diz aqui, observamos que neste, como em tantos outros, se não em todos os fenômenos psíquicos, o elemento básico é o desdobramento do perispírito sensitivo. Olha quando a gente estudou o déjà vu. Na hipótese, né? Primeira hipótese, você vai a um lugar fisicamente, né? Em desdobramento. Depois vai lá estar de vigília. No caso de você já ter vivido lá, também tem esse caso, e tem o último, do eu futuro. O desdobramento do perispírito está na base de tudo isso aí. Você se desdobra e vai. Você se desdobra e vai. Então, ele diz aqui, olha como é importante a gente estar estudando o perispírito na quarta-feira no estudo das obras de Emmanuel. A gente está estudando perispírito, princípio vital, quarta-feira agora o corpo mental. A gente está estudando o perispírito. E aqui ele diz, observando que neste, como em tantos outros, se não em todos os fenômenos psíquicos, o elemento básico é o desdobramento do perispírito sensitivo. Então, ele mostra aqui, né, que o elemento básico em quase todos os fenômenos psíquicos é o desdobramento do perispírito. E quando lembrando sempre, é claro,
que quando o perispírito desdobra, o espírito vai junto com o perispírito, que como nós falamos muito na quarta-feira, no estudo das obras de Emmanuel, sobre o corpo mental, o espírito está sempre acompanhado do seu perispírito. Então, diz aqui, seja para deslocar-se no espaço, visível ou invisível, seja para percorrer, num sentido ou noutro, a misteriosa realidade do tempo. Não esqueçamos que Dune descobriu isso analisando seus sonhos. Tanto em um como em outro caso, podemos legitimamente concluir que, uma vez afrouxados os vínculos que nos prendem à matéria, o espírito escapa também de limitações de espaço e tempo. Então, quando ocorre o desdobramento do perispírito, logicamente, o espírito, o seu perispírito, quando ocorre esse desdobramento, o espírito escapa também, não é só escapar do corpo físico, né? O sujeito está lá deitado, de repente ele começa a desdobrar e o espírito sai do corpo, escapa do corpo. Mas ele só não, entre aspas, escapa do corpo. Ele escapa também, isso é bom já sublinhar, o espírito escapa também de limitações de espaço-tempo. Então, quando nós estamos encarnados, né, nós estamos encarnados no estado de vigília, nós estamos limitados pelo espaço e pelo tempo, não é? Existe a tal das horas, né? Que determinam o tempo, agora são 16 horas e 22 minutos. Eu estou limitada por esse horário. Tive um horário para começar o trabalho, tenho um horário para terminar a aula. E pelo espaço, estou na casa espírita, aqui na casa espírita. Agora, quando nós desdobramos, nós deixamos de ficar limitados. Não estamos mais limitados. É isso que ele está dizendo aqui. O espírito escapa também de limitações de espaço e tempo. De vez que, como princípio inteligente mortal, ele participa de uma realidade hiperespacial atemporal. Então, quando nós estamos, né, nesse desdobramento, nós não estamos mais limitados pelo corpo físico, tá? Nem pelo tempo. O espírito está livre. O tempo, para ele, já não acontece da mesma maneira como se ele estivesse aqui, no estado de vigília, preso dentro do corpo. E nem os locais. O espírito, vamos dizer que eu tenha desdobrado aqui. Eu posso ir em menos de segundos ao Japão. Quando é que eu posso fazer isso em estado de vigília? Eu posso fazer isso do estado de vigília? Eu posso me deslocar daqui para o Japão em menos de um segundo? Não, eu não posso. Para eu ir do Japão, eu vou levar pelo menos, né, quase 24 horas, mais de 12 horas de avião, não é não? Vai ser uma longa viagem de avião. Daqui para o Japão, daqui para a Austrália, horas e horas. Mas se eu estou desdobrada, eu bastei piscar os dedos, eu estou no Japão. Então, em desdobramento, eu não tenho limitação espaço-tempo. Né? E aí é por isso que ele, de vez que, como princípio inteligente mortal, espírito é imortal, ele participa de uma realidade hiperespacial
temporal, que não está dentro do tempo que a gente conhece. Tá? Vamos aqui dar uma lidinha no Livro dos Espíritos. Tá? Vamos ler algumas questões aqui que tratam do êxtase. Questão 439. Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é o sonambulismo mais apurado, mais especializado. A alma do estático ainda é mais independente. 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Eles respondem: vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos ainda inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. 441. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não retém o instinto de conservação. Olha só, quando o estático quer deixar a Terra. Eu, no estado de vigília, posso deixar a Terra? Não tenho condições. Não tenho, ou eu morro, ou eu provoco a minha morte, ou eu faço o curso de astronauta e saio da Terra num foguete. Só tem desse jeito. Né? Mas o estático, ele pode, né? E aí ele vai dizer, isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prendem à terra. Aí é aquele detalhe. O estático, como nós já vimos aqui semana passada, o estático pode fazer isso? Pode. Mas se ele provocar sua própria morte, ele pode fazer, com certeza ele não irá para esse mundo maravilhoso, porque ele estará promovendo um suicídio, né? E aí ele está indo contra as leis divinas, né? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Aí aqui, a 444. Que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? O estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente das suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos mistificadores que se aproveita da sua exaltação para fasciná-lo. Então, o estático ele tem alguns problemas, tá? Nem tudo que ele fala você pode levar a ferro e fogo, porque muitas vezes ele está encarando as coisas pelo ponto de vista dele, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as revelações de um estático. Na 445, que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação da vida futura? A bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Estude esses fenômenos, como nós estamos fazendo agora, e achará o aclaramento de de um mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. Então, esses fenômenos aí são fenômenos que nós devemos estudar. Muita gente, dentro da doutrina espírita, quando vai estudar o livro dos Espíritos, passa batido nesse capítulo 8. Mas passa batido, muito batido mesmo. Eu poderia perguntar a vocês já estudaram com profundidade esse capítulo 8? Em outros cursos que vocês fizeram do Livro dos Espíritos? Quase ninguém. A gente passa batido muitas vezes por esses fenômenos. Quase não se estuda, eu não sei, as pessoas acham chato, acham difíceis, então passam batido. A questão 455, então, o pessoal só lê. Vai lendo, vamos ler. É uma questão muito grande, tem uns 20 e poucos parágrafos. A pessoa diz, vamos ler rápido, porque aí acaba rápido. Acaba rápido. Ao invés de ir analisando
parágrafo por parágrafo, né? Então, eu não sei por quê, mas as pessoas têm uma certa dificuldade em estudar esse capítulo 8. Mas vamos lá, a gente está estudando, agora estamos no êxtase. Vamos voltar aqui ao Hermínio de Miranda. Convém, uma vez mais, lembrar que imortal, isso é uma coisa que a gente às vezes encontra nos livros colocados de forma equivocada, vamos dizer assim, tá? E o Hermínio chama atenção aqui. Convém uma vez mais lembrar que imortal é aquele que não tem fim. Esse é imortal. Não o que não teve princípio. Imortal é aquele que não tem fim, não aquele que não teve princípio. Nós tivemos um princípio. Fomos criados, está na questão 115 de O Livro dos Espíritos, criados por Deus, simples e ignorantes, para progredir e um dia nos aproximarmos do Senhor. Nós fomos criados. Se fomos criados, nós tivemos um princípio. E que se saiba até então, não teremos fim. Então, somos imortais. Fomos criados, temos um princípio. Então, imortal é aquele que teve um princípio, mas não terá fim, tá? Não terá fim. Aí ele continua aqui. Este que não teve princípio, este é eterno. Olha só. Convém uma vez mais lembrar que mortal é aquele que não tem fim, não o que não teve princípio. O que não teve princípio, este é eterno. Deus é eterno, porque ele não teve princípio e não tem fim. Eterno isso. Agora, nós não somos eternos. Nós tivemos o princípio, nós somos imortais. Mas, às vezes, a gente lê em algumas obras assim: o espírito é eterno. O espírito não é eterno. Ele é imortal. Porque ele teve um princípio. Foi criado por Deus em determinado momento. Agora, não tem fim. Ele é imortal. Quem teve princípio não é eterno. Quem teve princípio não é eterno. Deus não tem princípio. Ele é eterno. E aí ele diz aqui, ó, todos nós começamos a emergir para a vida em algum ponto. Todos nós aparecemos, fomos criados, surgimos em algum ponto de remotíssimas eras. Ninguém sabe a nossa idade verdadeira. Somos antiquíssimos. Por isso que o Hermínio mesmo diz, lá nos capítulos iniciais, nós não temos capacidade de conhecer vamos dizer assim, a palavra veio e fugiu, né? O cabedal dos nossos conhecimentos. Nós não podemos, nós não sabemos o nosso histórico, nós não sabemos o quanto sabemos, o quanto conhecemos, porque nós somos de remotas eras. Nós temos um cabedal de conhecimento que ninguém sabe. Nós não somos capazes de avaliar o quanto que nós temos de conhecimento. Então, ele diz aqui, né? Que nós emergimos para a vida em algum ponto de remotíssimas eras e através de sucessivas aquisições funcionais, vamos enriquecendo faculdades e percepções. Através das reencarnações, através das viagens que fizemos no tempo,
nós fomos nos enriquecendo de conhecimentos, de faculdades e percepções. Aí diz aqui, se olhando para trás, o limite é talvez a gotícula de vida aprisionada na célula primitiva. Olha só, eu achei muito bonita essa frase. Se olhando para trás, o limite no momento da nossa criação, né? É talvez a gotícula de vida aprisionada na célula primitiva que se associou em colônias. Lembra da célula? Que se uniu a outras células e formou tecido? Esse tecido se unindo foi formando os órgãos, né? Que se associou em colônias. Para frente, não há limites concebíveis, pois somos não apenas herdeiros do infinito e da imortalidade, mas somos essas próprias realidades vivas, pensantes e objetivas. Quer dizer, se nós temos um ponto onde começamos, é igual imaginar o Rio Amazonas, começou no fiozinho de água descendo de uma montanha. Dizem que, não sei se foi da Colômbia, da Bolívia, mas caiu com internet, tá? Voltou. Voltou. Eu não sei nem se vai continuar gravando. Aconteceu alguma coisa aqui. Torço para que continue gravando. Então, se nós tivemos um início, como o Rio Amazonas tenha lá o seu iniciozinho, né? Sai de um filete de água debaixo de uma pedra, de uma montanha, e depois se torna aquele rio, né? Majestoso. Nós também começamos assim. Mas ele diz o seguinte: mas para frente, para o futuro, não há limites concebíveis, porque nós não temos fim. Não há limites concebíveis para nós, pois somos não apenas herdeiros do infinito e da imortalidade, mas somos essas próprias realidades vivas, pensantes e objetivas. Então, o que nós temos à nossa frente? O infinito. O infinito. Tanto quanto o universo em que vivemos, também somos um pensamento divino. Então, tanto quanto o universo em que vivemos, o universo que a gente vive é fruto de quê? De um pensamento divino, não foi? Deus pensou e fez o universo. Deus, estou usando a palavra pensou, né? Pensou e fez o homem. Então, tanto quanto o universo, nós, espíritos, somos, tá? Somos um pensamento divino. Somos fruto de um pensamento divino. No fundo, partículas vivas, suspensas no cosmos, como peixes do oceano, segundo a expressão de André Luiz. Nesse livro aqui, não sei se vocês conhecem, um livro maravilhoso. O livro chama-se Com Quem Tu Andas? O nome desse livro. É uma pergunta o nome do livro. Com quem tu andas? Esse livro são perguntas feitas a Hermínio de Miranda, Dr. Jorge Andréa e Sueli Caldo Schubert. Aqui, na página 103, o Hermínio de Miranda foi feita uma pergunta para ele. E ele vai falar, vai trazer para a gente um pensamento que tem a ver com isso que o André Luiz disse aqui, que o André Luiz falou, né? No fundo, somos partículas vivas suspensas no cosmos, como peixes no oceano. E o Hermínio diz assim, está no capítulo 1 do livro, quando ele está tratando das causas da obsessão. Ele diz assim, o universo está em estado de equilíbrio dentro de seu movimento. O universo está em estado de equilíbrio dentro de seu movimento.
É da sabedoria divina realizar as coisas na paz para o equilíbrio das situações de tensão energética. As estrelas se sustentam umas às outras. Os planetas estão dentro de um contexto de magnetismo. Está tudo lá direitinho, cada planeta girando, né? Direitinho, eles não batem um no outro, não é assim? Então, os planetas estão dentro de um contexto de magnetismo. E a mente de Deus sustenta tudo isso. Astros, estrelas, micróbios e seres humanos. Por isso é que Paulo de Tarso dizia que viveu, olha só, por isso é que Paulo de Tarso dizia: vivemos e nos movemos em Deus. Tá? Por isso Paulo dizia isso. Vivemos e nos movemos em Deus. Desliga aí, Denise, porque está aparecendo aqui. Paulo dizia isso, que vivemos e nos movemos em Deus. E André Luiz diz-nos que somos partículas suspensas no oceano e esse oceano é a mente divina. Então, ele juntou essas duas frases, a de Paulo, né, que vivemos e nos movemos em Deus. E André Luiz diz que somos partículas suspensas no oceano e esse oceano é a mente divina. Somos um pensamento de Deus. E, portanto, devemos nos harmonizar com esse pensamento. Então, se nós somos um pensamento de Deus, nós devemos nos harmonizar com esse pensamento. Por isso, eu vou falar de um outro assunto agora, só vou trazer um pouquinho desse assunto, né? Por isso que o Hermínio de Miranda, nesse livro, que tem por título Com quem tu andas, que o título é uma pergunta, com quem tu andas, ele fala o seguinte, porque olha o que ele disse aqui, né? Somos um pensamento de Deus e, portanto, devemos nos harmonizar com esse pensamento. E é só. Então, ele vai dizer o seguinte, que o processo que desencadeia a obsessão resulta do nosso atrito com as leis divinas. Quando eu não me harmonizo, tá, com o pensamento do Senhor, eu entro no processo obsessivo. Aí eles, o processo que desencadeia a obsessão e resulta do nosso atrito com as leis divinas. Atrito este que provoca o sofrimento. Porque todo o universo é regido por uma única ordem. Trata-se de uma equação de equilíbrio. Tá? É uma equação de equilíbrio. O universo está em estado de equilíbrio dentro do seu movimento. Há uma lei divina, né? que realiza tudo. Aqui, ó, é da sabedoria divina realizar as coisas na paz, para o equilíbrio das situações de tensão energética. Quando eu entro em atrito com as leis divinas, vem a obsessão. Vem a obsessão. Entendeu? Então, somos um pensamento de Deus e, portanto, devemos nos harmonizar com esse pensamento. Cada vez que desobedecemos, que desafinamos, que nos desorganizamos perante a lei, cria-se aquele movimento ondulatório em torno de nós, como de uma pedra jogada na superfície da água. Tá a água ali bonitinha, você jogou a pedra, movimento ondulatório. Quando eu desobedeço às leis divinas, cria-se um movimento ondulatório em torno de mim. E aí vem o desequilíbrio. Pode surgir daí a obsessão. Viu que interessante o que ele está dizendo aqui? Com o que a gente vê que está tudo amarradinho, né? Continuando aqui. Tais participações, integração no todo, levaram Cristo a declarar: eu e o Pai somos um.
Por isso que Jesus falou, eu e o Pai somos um, porque nós somos um pensamento divino. Nós somos um pensamento divino. Então, né, somos um pensamento de Deus. Por isso que Jesus falou, né? Eu e o Pai somos um. Aí a gente vai percebendo, gente, o quanto Jesus conhecia o conhecimento desse Espírito e como ele não poderia jamais dizer tudo que ele conhecia para nós. Amanhã, quando a gente for estudar no Qualidade na Prática Mediúnica, a gente vai falar, eu vou abrir o espaço para a gente falar sobre a ortodoxia espírita, tá? Que é aquela coisa do isso não existe porque não está em Kardec. Não tem os companheiros que vivem dizendo isso? Isso não existe porque não está em Kardec. Ora, será que tudo isso poderia estar em Kardec? Tudo que a gente está conhecendo hoje? Hoje nós temos a física quântica e outras coisas mais que na época de Kardec não tinha. Jesus mesmo disse, eu não posso dizer tudo para vocês. Ele não podia dizer tudo. Como é que ele poderia, né, falar sobre isso? Eu e o Pai somos um. Como André Luiz já traz para a gente, tá? Se as pessoas daquela época, na época de Jesus, pouco conheciam, até na época de Kardec, a ciência estava começando, né, a pulsar, mas não existia nem a penicilina, não existia o antibiótico, não existia nem a luz elétrica, não existia nem o rádio mais simples do mundo. Então, amanhã a gente vai falar sobre essa ortodoxia espírita, que cisma em acreditar que Kardec disse tudo. Essa frase de Jesus, eu e o Pai somos um, isso passa pelo que a gente leu aqui, e muito mais. Que nem Jesus podia falar, explicar mais a fundo, e nem Kardec pôde também. Faltavam elementos. E daqui a alguns séculos também vai dizer, né? Também disse mais. Eu não podia dizer mais. Porque o André Luiz, Não é? Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu achei esse trecho, que eu estava estudando esse livro, né? E quando eu li aqui, no Diversão dos Carinhos, eu falei, peraí, Irmíndia também falou isso, né? Então, eu vou até repetir aqui, que eu achei assim fantástico, né? Quando eu tenho coisas que eu fico maravilhada, quando Hermínio vai dizer, o universo está em estado de equilíbrio dentro de seu movimento. É da sabedoria divina realizar as coisas na paz, para o equilíbrio das situações de tensão energética. As estrelas se sustentam umas às outras. Os planetas estão dentro de um contexto de magnetismo e a mente de Deus sustenta tudo isso. Astros, estrelas, micróbios e seres humanos. Por isso é que Paulo dizia que vivemos e nos movemos em Deus. E que André Luiz diz-nos que somos partículas suspensas no oceano, e esse oceano é a mente divina. Somos um pensamento de Deus, somos um pensamento de Deus, e, portanto, devemos nos harmonizar com esse pensamento. Cada vez que desobedecemos, que desafinamos, que nos desorganizamos perante a lei, cria-se aquele movimento ondulatório em torno de nós, como de uma pedra jogada na superfície da água. E antes ele tinha dito, o processo que desencadeia a obsessão resulta do nosso atrito com as leis divinas. Atrito, o eixo que provoca o sofrimento, porque todo o universo é regido por uma única ordem. E aqui, voltando ao Diversidade dos Carismas, ele vai dizer,
Tanto quanto o universo em que vivemos, também somos um pensamento divino. No fundo, partículas vivas suspensas no cosmos como um peixe do oceano, segundo a expressão de André Luiz. Tais participação e integração no todo, olha só, tais participação e integração no todo levaram o Cristo a declarar: eu e o Pai somos um. Né? Então está tudo certo. Está tudo certo. A consciência, continua aqui o Hermínio de Miranda, do Diversidade dos Carisma. A consciência dessa integração pode ocorrer em estados que alguns chamam de consciência cósmica ou êxtase. Regina tem uma experiência dessas que veremos daqui a pouco. Com a sobriedade que lhe é característica, o Livro dos Espíritos cuida do problema no capítulo sobre a emancipação da alma, questões 439 e 446, que lemos algumas aqui agora. Ensinam os espíritos, nesse ponto, que o êxtase é um sonambulismo mais apurado, pois a alma do estático ainda é mais independente. Estamos, portanto, novamente perante um fenômeno de desdobramento, com a diferença de que é mais profundo. E como nós dissemos aqui no início do capítulo, do item 3, que inicia o item 3, êxtase, o Hermínio disse: observamos que neste, que é o êxtase, né? Como em tantos outros, se não em todos os fenômenos psíquicos, o elemento básico é o desdobramento do perispírito sensitivo. Então, ele está dizendo que em quase todos os fenômenos psíquicos, o desdobramento do perispírito sensitivo é o elemento básico. Voltando aqui, né? Aonde a gente estava. Estamos, portanto, novamente perante o fenômeno de desdobramento, que, como ele falou, que o desdobramento é o elemento básico de quase todos esses fenômenos, com a diferença de que no êxtase é mais profundo. Ou, para dizer a coisa de outra maneira, o espírito encarnado fica no êxtase mais solto em relação ao seu corpo físico e, portanto, mais independente, como dizem os espíritos. Então, no êxtase, o desdobramento é mais profundo e o espírito fica muito mais independente do que no sonambulismo. Ante o inusitado dos fenômenos para os quais não encontramos analogias que nos ajudem a relatá-los, e muito menos a explicá-los, o resultado é uma experiência rigidamente pessoal, intransferível e incomunicável, em vista da dificuldade em traduzi-los em palavra. Então, é muito difícil para o médium, para o estático, explicar com detalhes como se processa o êxtase. Porque ele diz aqui, né? É uma experiência rigidamente pessoal. Com cada um é diferente, né? Somos espíritos, somos, né, individualidades. Então, pode acontecer com cada um de forma totalmente diferente do outro. Aí ele diz, é uma experiência rigidamente pessoal, intransferível e incomunicável, em vista da dificuldade de traduzir em palavras. Então, faltam palavras para se explicar como ocorre o fenômeno, né, do êxtase. Aí ele diz que, por isso, observa os instrutores da codificação. O estático vê e é real para ele. Mas como seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, olha como a matéria ela é poderosa. Ela é poderosa. Então, olha o que ele diz aqui. Mas como o seu espírito
Nós estamos falando do estático encarnado, né, gente? Então, mas como o seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído. Lembra de João no Apocalipse? Ele explicou o que vê baseado naquilo que ele conhecia. Naquilo que ele conhecia. Né? Como ele diz aqui, a pessoa vê numa linguagem moldada pelos preconceitos, ideias de que se acha imbuído. Se for uma pessoa muito, sabe, religiosa ao extremo, isso vai influenciar o seu relato? Vai. Se for uma pessoa altamente materialista, isso vai influenciar o seu relato? Vai. Se for uma pessoa de uma moral não muito elevada, isso vai influenciar o relato? Vai. Se for uma pessoa muito preconceituosa, isso vai influenciar o seu relato? Vai. Ele diz aqui, ou então, pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Então, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias, de que se acha imbuído, ou então, pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Nesse sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. Por isso que dizer que a gente tem que tomar muito cuidado com as revelações dos estáticos. Porque a sua revelação pode ser altamente influenciada. Aí ele diz aqui, depois de viver uma experiência transcendental para a qual não dispõe de conceitos adequados e nem de palavras apropriadas para relatar, o sensitivo pode ser levado a certas especulações, que nada tem a ver com o fenômeno em si, e sim com a reação pessoal dele perante o fenômeno. Então, ele pode começar a especular sobre o fenômeno e tirar conclusões totalmente equivocadas. Certamente que, preocupado com o assunto, Kardec voltou a ele em obras póstumas. Lá em obras póstumas, ele vai tratar desse assunto também. Com estas palavras, como em nenhum dos outros graus de emancipação da alma, o êxtase não é isento de erros. Pelo que as revelações dos estáticos longe estão de exprimir sempre a verdade absoluta. Ele falou isso do Livro dos Espíritos e deixou outros textos escritos sobre isso, que foi publicado mais tarde em obras póstumas. A razão disso reside na imperfeição do espírito humano. Somente quando ele há chegado ao cume da escala, pode julgar das coisas lucidamente. Somente quando ele for um espírito muito, muito, muito elevado, poderá julgar das coisas lucidamente. Antes, não lhe é dado ver tudo, nem tudo compreender. Se após o fenômeno da morte, quando o desprendimento é completo, ele nem sempre vê com justeza, não é? Quantos, depois de desencarnarem, continuam vendo as coisas de forma equivocada. Se muitos há que se conservam imbuídos dos prejuízos da vida, que não compreendem as coisas do mundo visível, onde se encontram, com mais forte razão mesmo a de suceder com o espírito ainda retido na carne. É de notar-se, né? Contudo, ele nem sempre vê com justeza, né? O desencarnado. Se muitos há que se conservam imbuídos dos prejuízos da vida, que não compreendem as coisas do mundo visível, onde se encontram, com mais forte razão mesmo a de suceder com o espírito ainda retido na carne. Então, o encarnado e o desencarnado não é por
não é porque o cara desencarnou que o cara vai ter uma visão de tudo. E os espíritos que estão no plano espiritual já também não têm essa visão completa de tudo, porque tudo isso passa pelo grau evolutivo do espírito. Aí ele diz aqui, é de notar-se, contudo, que a observação de Kardec visa principalmente o estático habitual, dada revelações que frequentemente envereda pela fantasia mais desvarada e acaba se transformando em guru, com seguidores tão atentos quanto iludidos, com as suas estranhíssimas doutrinas, que diz resultarem de seus colóquios com elevados espíritos com o próprio Deus. Isso aqui também é muito importante. É muito comum a gente ver na internet companheiros que formam grupos e dizem assim, eu estou passando para vocês aqui revelações que eu recebi de espíritos lá da zona A, B, C, D do espaço. E esses espíritos me revelaram uma série de coisas. Olha, ele diz aqui, é de notar-se, contudo, que essa observação de Kardec visa principalmente o estático habitual dado a revelações. Aquele estático que que vê alguma coisa ou recebe uma mensagem e sai logo contando para o mundo. Não foi revelado isso, né? Então, diz aqui, visa principalmente o estático habitual dado a revelações que frequentemente envereda pela fantasia mais desvairada e acaba se transformando em guru, com seguidores tão atentos quanto iludidos com as suas estranhíssimas doutrinas que diz resultado de seus colóquios com elevados espíritos ou com o próprio Deus. Então, o cara, diz que entra em contato com certos gurus, vê aquilo que não sabe interpretar, o que é, e diz que está fazendo projeciologista, viagens astrais, vai a Júpiter na semana, a Netuno e Plutão na outra, entendeu? Encontra com espíritos e o cara aí bota uma roupa, às vezes, né? E tem que ter a roupa incrementada para poder combinar com o negócio. E aí o pessoal fica, vira guru de um monte de gente. Aí o pessoal também nas reuniões põe aquela roupinha, que eu tenho que ficar igual guru, né? E aí cria-se ali o quê? Uma seita. Uma seita. Porque o guru, né, diz que recebe mensagens de elevados espíritos até do próprio Deus. Do próprio Deus. A dificuldade resulta precisamente da complexidade do fenômeno e da ausência de conceitos aferidos do contexto humano. Prossegue Kardec. Há, por vezes, no estático, mais exaltação que verdadeira lucidez. Ou melhor, a exaltação lhe prejudica a lucidez. Razão porque suas revelações são, com frequência, uma mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e outras ridículas. Então, olha como é importante a gente estudar. Aí a gente vai entender. Quando você entra lá no YouTube, no Facebook, ou nas redes sociais, de vez em quando você se depara, vai estar lá, Ministério não sei o quê, da Estrela Rosa, grupo não sei o que lá, da Estrela Prateada, não sei o que lá, da Estrela do... Você não encontra isso? Da Estrela Dourada. Aí a pessoa vai, diz, aí bota umas fotos de uns seres espirituais, né? Com uma roupa azul bonita, com um negócio dourado, cabelos louros, olhos azuis, uma coroa na cabeça. A gente não encontra isso? É isso que Kardec está dizendo. Aí aquele espírito vai trazer uma revelação que tem seres extraterrestres, Anakin e Enakin, os nomes assim, não é?
gigantes que viveram na Terra. Não tem essas coisas assim? Esses seres espaciais que trazem as revelações para a Terra e que esses grupos estão em contato com esses seres que fazem revelações do que vai acontecer no planeta, essas coisas todas. É isso aqui que Kardec está falando. É isso aqui. São estáticos, né? Estáticos, altamente exaltados, e a exaltação lhes prejudica a lucidez. Então, eles trazem revelações que são um misto de verdades e erros, de coisas sublimes e outras ridículas. Não conseguem fazer diferença. Por quê? Porque muitas coisas são que eles veem ou que eles ouvem de alta complexidade. E eles não possuem conceitos para auferir aquilo que está sendo revelado, falado ali. Não tem estudo. Não tem estudo, não tem condições de captar aquilo. Às vezes, ele vai a lugares no espaço de alta transcendência, mas não tem condições de captar aquilo. Então, ele traz aquilo e ele é cheio de preconceito. Aí entra também a vaidade, também tudo isso, né? Isso aí entra no contexto. E, de repente, funda o quê? Uma doutrina nova. E muita gente, né, doido para encontrar alguém que diga para ele o que vai acontecer amanhã, para facilitar a caminhada, porque se disser para mim o que vai acontecer amanhã, eu não preciso, né, queimar tanto a minha cabeça. Seguem, seguem. E aí você vê essas coisas. Quando, infelizmente, às vezes não termina em tragédia, né? Não termina em tragédia. Aí tem a rosa mística de que isso, aquilo, outro. A gente vê isso aí na internet aberta. Na internet aberta. E alguns companheiros espíritas, muitas vezes, entram nessa e se desviam. E vão embora. Vão embora. Entendeu? E depois voltar é complicado. Voltar é complicado. Aí estão fazendo viagem astral aí, de planeta em planeta, toda semana. Entendeu? E trazendo aquelas coisas muito doidas, e aí você, né, fica aquela dificuldade, né? Estudar Kardec é complicado. Nós estamos no capítulo 10, no item 3, sobre êxtase, né? Também no meio do item 3. Mas vamos parar aqui. O capítulo da semana que vem é dia 21, vai começar assim. Felizmente, a nossa Regina. Depois do item 3, êxtase, é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono parágrafo. Diz assim, infelizmente, a nossa Regina. Deixa eu lá, William. No item 3. Ah, né? Capítulo 10. Né? Capítulo 10, veja a vida, né? Aí tem o item 3, êxtase. No item 3, pula aí uns 10 parágrafos. Aí procura o parágrafo assim, bem infelizmente a nossa Regina Achei. do lugar. Isso aí vai ser dia 21, bota aí. 21. Na página 248. É para o livro novo, né? O meu não. O meu é 361. 361. Então, bem infelizmente a nossa Regina tem a cabeça do lugar. Aí vai ser 21/3. Então, olha como o estudo nos leva a compreender as coisas com mais profundidade. Porque isso aqui a gente vê adoidado por aí. Né? A gente vê adoidado por aí. Agora. Muito presente isso, né? Muito mesmo. A gente tá Na minha mente está passando um monte deles. O mês passado teve um aqui. Um rapaz que trabalha aqui em Petrópolis, funciona. Ele veio, quando ele viu, Allan Kardec, que legal, eu gosto muito. Eu participo de um grupo lá na internet
que tem os espíritos, aí ele falou que eles trazem umas revelações, e aí ele foi falando, aí eu fui vendo, né? E fala coisas assim, sabe? Extraordinárias, de outros planetas, de outras coisas. É isso aí, entendeu? Então, No Instagram tem a aberto. gente não está dizendo que eles estão trazendo coisas equivocadas, mas muitas são coisas que estão misturadas com essas avaliações que ele falou, que o cara falou aqui, baseada no preconceito do cara, do que o cara conhece, entendeu? E aí mistura com isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque você não pode acreditar em tudo que o estático fala. E Kardec trouxe isso. No Livro dos Espíritos, a questão 439 a 446, quando trata do êxtase, vai falar novamente na 455, e no Obras Póstumas ele novamente falou, escreveu sobre isso e publicaram lá. E o Hermínio está trazendo aqui para a gente novamente, para a gente poder, né, tomar cuidado, porque facilmente a gente pode ser envolvido por umas questões sobre isso, né? Sobre elas. Então, gente, vamos dar uma paradinha aqui. Quando for 5h30, a gente volta, né, para estudar o livro Primícias do Reino. Nós estamos no capítulo 2, maravilhoso, estamos estudando sobre o precursor. Gente, esse capítulo é maravilhoso, tá? Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por essa oportunidade que Ele nos dá de conhecer essas coisas maravilhosas, né? Amanhã, como eu falei, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre essa questão da ortodoxia espírita, da qualidade da prática mediúnica, que às vezes essa ortodoxia espírita que engessa também as coisas, e o obsessão e desobsessão, que ainda estamos falando, né? Sobre o médium, temos muita coisa ainda para estudar, tá bom? Então, só agradecer a Deus por tudo isso que a gente tem recebido. Então, vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente retorna, tá bom? Rose, o primeiro